Bem-vindos ao Almanac Militar. Neste segundo podcast, traremos o relato de Otto Skorzeny, um oficial da Schutzstaffel, especialista em operações especiais durante a Operação Barbarossa. Skorzeny era considerado pelos aliados como o homem mais perigoso da Europa. Tal fama era devida às várias operações de sabotagem, espionagem e de resgate comandadas por ele, como por exemplo a Operação Greif durante a Batalha das Ardenas e a Operação Carvalho, durante a libertação de Benito Mussolini após a capitulação da Itália. Paul Hauser, general da Waffen-SS, afirmou sobre Skorzeny, abre aspas, Otto Skorzeny não foi um combatente convencional. Iniciou como uma pequena engrenagem do mecanismo que representava uma divisão motorizada. Mais tarde, o destino lhe reservou a oportunidade de aperfeiçoar-se de modo próprio em novas missões. Na qualidade de seu antigo companheiro e comandante de divisão, alegro-me em dirigir-lhe a palavra e confirmar a minha estima. Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiram em ambos os lados novas formas de combate, por meio de tropas especiais, comandadas por chefes inteligentes que se valeram da astúcia e do disfarce, e cujas ações nem sempre tiveram a compreensão dos escalões superiores. A respeito disto, já foram feitas algumas publicações que se tornaram um motivo de polêmica. Agora, é o próprio Otto Skorzeny quem toma a palavra. O que ele relata não diz respeito somente ao passado. Suas ideias interessam também ao futuro. Tais ações só podem ser executadas por possuidores de elevado espírito de sacrifício, audácia e também sorte, homens que encontram saída, inclusive, de uma posição perdida. Por tudo isso, saudamos os homens de todas as unidades da Wehrmacht, que, sob o comando do seu chefe, foram autênticos líderes no auxílio à conquista do êxito nas mais difíceis missões. Fecha aspas. Para este podcast, o Almanac Militar irá utilizar a autobiografia Audaciosas Ações de Otto Skorzeny, o capitão que resgatou Mussolini, publicado pela Biblioteca do Exército em 1975. Fiquem agora com as memórias de Otto Skorzeny sobre a Operação Barbarossa, a invasão da Rússia, quando ainda era um oficial de artilharia vinculado à divisão Grossdeutschland. Em meados de 1941, nossa divisão foi transferida para a Polônia. Desta vez, viajamos de trem até Lodz. A novidade deste meio de transporte foi por nós recebida com grande alegria, pois tivemos a certeza de que as viaturas e peças de artilharia chegariam ao destino sem sofrer danos. Quando verificamos que tudo estava carregado, sentamos e respiramos aliviados. As conversas giravam em torno do nosso novo destino. Todos ignorávamos que estávamos a ponto de iniciar uma campanha contra a Rússia. Até o mais pessimista estava convencido de que a meta final de nossa viagem seriam os poços petrolíferos do Golfo Pérsico. Estávamos certos de que a Rússia abriria suas portas ao exército alemão e que, por tal motivo, poderíamos atravessar sem dificuldade alguma o Cáucaso, podendo chegar desta forma às fronteiras do Irã. Discutimos sobre a possibilidade de as populações árabes ficarem do nosso lado, o que era vital importância para nós, pois poderíamos proporcionar-nos o combustível que necessitávamos urgente e nos facilitar a oportunidade de ocupar seus riquíssimos territórios. Outros opinavam que iríamos para a Turquia e depois para o Egito a fim de atacarmos o exército inglês. Confesso que eu estava identificado com esta última opinião e por isso levava comigo o livro de Lawrence, As 7 Colunas da Sabedoria. O misterioso e longínquo Oriente nos proporcionou um sem fim de assuntos durante as longas horas de viagem em que o comboio traçou um grande círculo beirando o protetorado da Boêmia e Morávia, até chegar à Silésia Superior para entrar na Polônia. Deixamos o trem em Lodz e continuamos a viagem pelas empoeiradas estradas. Numa só noite, percorremos toda a distância que nos separava da frente leste. Ficamos concentrados a uns 50 quilômetros mais ou menos do fronteiriço rio Bug, num povoado ao sul da cidade russa de Brest-Litovsk. A pobreza da localidade e das casas obrigou-nos a armar as barracas em pleno bosque. Sentia-me satisfeito
por ter a oportunidade de conhecer um país que não tinha visitado anteriormente. Nunca imaginava que os homens e os animais pudessem conviver em semelhante promiscuidade. Algumas vivendas tinham o estábulo ao lado da moradia comum, que servia para todos os mistres. Muitas tinham os cômodos separados apenas por uma cortina. As crianças criavam-se entre os animais e havia casos de não se fazer diferença entre uns e outros. A água era tão escassa que só era utilizada para cozinhar e dar de beber aos animais. Foi então, só então, que eu compreendi o sentido das palavras economia polaca. Não tardamos muito em comprovar que as suposições que fizéramos acerca do nosso destino estavam erradas, já que o ambiente nos fazia compreender que não tardaríamos muito a entrar em combate. Aquilo nos deixou surpreendidos. Não sabíamos o que pensar. Nunca pudemos imaginar que chegaríamos a combater contra a União Soviética. Sabíamos e percebíamos que o pacto de não agressão firmado entre a Rússia e a Alemanha acabaria por romper-se mais dia menos dia, mas nunca pudemos supor que tal coisa chegasse a acontecer em plena guerra. Aquilo nos levou a perguntar-nos se seríamos obrigados a manter uma guerra em duas frentes ou poderia repetir-se o caso de uma nova Blitzkrieg. Não pudemos deixar de pensar nas imensas e inacabáveis estepes russas do país, que foi causador do princípio da derrota de Napoleão, o homem que se acreditou invencível. Não nos restou outra coisa a não ser conformarmos-nos com a sorte e esperar o desenrolar dos acontecimentos, a fim de prepararmos-nos para cumprir as ordens recebidas. Procuramos nos consolar dizendo que o alto comando sabia o que estava fazendo. Estávamos convencidos de que nos encontrávamos à mesma altura do colossal adversário e que talvez o destino tivesse escolhido os homens da nossa geração para derrotarem a invencível Rússia. Entramos em posição com as baterias perto do Bug, procurando nos camuflar na vegetação. Aproveitei os momentos de folga para passear pelas margens do rio em companhia de alguns camaradas. Vimos os postos avançados russos na outra margem do rio e nos pareceram semelhantes aos nossos. Foi a primeira vez que vimos alinhados ao longo de toda a fronteira russa vários mangrulhos. Nossas sentinelas ocultavam-se nos galhos das árvores. Passei muitas horas compartilhando com elas de suas inquietudes e desvelos. Pudemos comprovar que os russos, tal como nós, tinham concentrado grande número de tropas na fronteira polaca. Suas posições, meio mascaradas, aproveitando as dobras do terreno, eram perfeitamente visíveis. Chegou o dia em que o alto comando tomou a suprema decisão, importantíssima decisão, saída dos cérebros de muitos poucos homens. As ordens foram dadas e se fixou o dia D para o desencadeamento do ataque, dia 22 de junho de 1941. Às 5 horas, deveria ter início a ofensiva cujo objetivo era o longínquo leste. Na véspera, o general-comandante pronunciou um discurso diante de todos os comandantes de unidades, dizendo, entre outras palavras, firmaremos um novo tratado de paz em Moscou dentro de algumas semanas. Perguntei a mim mesmo se ele acreditava realmente no que dizia ou se limitava apenas a nos animar. Contudo, suas palavras de otimismo contagiaram a tropa e lhe deram ânimo para enfrentar o que se avizinhava. Um grande número de soldados alemães encontrou-se em algum momento de suas vidas na mesma situação que nos encontrávamos naquela ocasião. Seus corações certamente pulsavam mais forte quando pensavam que se viam obrigados a conquistar um território enorme, quase ilimitado. Agora, depois das experiências vividas, posso afirmar que não é fácil conhecer a alma, a verdadeira alma dos russos. É profunda, variável e muito espantosa. Exatamente igual às suas imensas estepes, aos seus gigantescos rios, às inclemências de seu clima e à angustiante visão da solidão de suas paisagens. Estou convencido de que muitos oficiais do Estado-Maior terão que trabalhar durante anos inteiros antes de poderem julgar de forma objetiva todas as vicissitudes e pormenores daquela extraordinária campanha. Por isso acredito que devo limitar-me a relatar alguns dos acontecimentos dos quais fui testemunha com meus homens. A 0 hora de 22 de junho de 1941,
Todas as baterias e as outras posições estavam prontas para o início da ofensiva. Todos estávamos agitadíssimos, coisa muito natural porquanto ignorávamos a excepcional magnitude da empreitada. Devo dizer que notei algo estranho. Alguma coisa diferente das outras ocasiões pairava no ar. 2 soldados cochichavam na escuridão e outro dormia de boca aberta agarrado ao fuzil. Alguns não podiam conciliar o sono, enquanto outros eram despertados pelos que, ao dormir, lançavam sonoros roncos. Cada homem reagia segundo o seu estado de ânimo, conforme o seu próprio temperamento. Mas às 5 da madrugada, a hora H, todos estavam acordados, agarrados aos seus fuzis, cada um no cumprimento de sua missão. Alguns momentos após, começaram a sibilar por cima de nossas cabeças as granadas que iam estalar nas posições inimigas. Um barulho ensurdecedor nos envolveu. Era comparável ao produzido pelo retumbar dos trovões nas montanhas, que se prolongavam devido ao eco. Terminada a preparação da artilharia, a infantaria subiu nas embarcações e começou a atravessar o rio. Os infantes foram acompanhados pelos observadores, avançados da artilharia cuja missão era encontrar novos alvos e dirigir o tiro. Trepado num velho carvalho, via a margem oposta e presenciei os acontecimentos nela desenrolados. Mas somente pelo barulho podíamos orientar-nos com a referência ao desenrolar dos combates. Nossas tropas conseguiam avançar 4, 5 e até 6 quilômetros, mas tiveram que enfrentar uma obstinada resistência. A artilharia começou a atirar de forma intermitente, fazendo fogo de bateria para conseguir preparar as novas posições na outra margem do rio. O fogo inimigo começou a diminuir, inclusive chegou a emudecer. Só de vez em quando ouvíamos alguns tiros isolados. Não se podia dizer que o barulho fosse o clássico de um combate. Quando os nossos elementos avançados regressaram para informar sobre a situação, disseram-nos que tínhamos conseguido atingir os objetivos e que os russos não puderam fazer face ao nosso primeiro ataque, vendo-se obrigados a retirar-se para os bosques próximos e a cobrir-se como podiam, chegando até a esconder-se nas zonas pantanosas. O fogo de nossas baterias voltou a apoiar o avanço da infantaria, que começava a atingir os pequenos caminhos que se dirigiam a todas as direções. A vários quilômetros das posições onde nos encontrávamos, ao lado de Colden já dispunhamos de uma ponte que acabava de ser construída pelos engenheiros. Na manhã seguinte, nós, os artilheiros, avançamos lentamente, seguindo a margem direita do Bug até chegarmos a Brest-Litovsk. A cidade já estava em mãos alemãs. Durante o tempo que durou um engarrafamento, que nos obrigou a parar, pude examinar com atenção as fortificações que vi diante de mim. Também pude observar que se continuava lutando em alguns pontos da cidade onde os russos instalaram-se, ocupando algumas casas. Apesar de já estarem em nosso poder as partes inferiores dos fortins, os russos continuavam atirando das torres contra nós. Avançamos lentamente com precaução, pois não ignorávamos que nossos movimentos eram observados pelo inimigo. Ao menor descuido, caía sobre nós uma verdadeira chuva de balas. Vi morrer diante de meus olhos vários soldados que foram atingidos pelos projéteis do inimigo. Todas as nossas tentativas para vencer a desesperada resistência dos russos eram vãs. Fizemos várias tentativas para nos apoderar dos torreões dos fortins e todas falharam. Os mortos que se amontoavam diante deles eram a prova disto. Vários dias transcorreram antes que pudéssemos reduzir totalmente os focos de resistência. Os russos lutaram até o último cartucho, até o último de seus homens. Na estação ferroviária aconteceu o mesmo. Um grupo de soldados soviéticos instalou-se nas passagens subterrâneas, anulando todas as tentativas do nosso avanço. Mais tarde, inteirei-me de que foi necessário inundar aquelas passagens para quebrar a sua obstinada resistência. Esquecemos logo as terríveis imagens daquela luta para recordá-las quando novamente combatíamos. Não tardamos a ter à nossa disposição o que chamamos de estrada, partindo de Brest-Litovsk, em direção ao leste. Era uma estrada bastante larga, mas o leito não era asfaltado. Nossas tropas travaram combates de um lado e do outro da mesma, conseguindo avançar com relativa facilidade. Vimos os primeiros carros de combate russos nas valas meio incendiados.
5 dias depois, chegamos às imediações de Gorodets. As tropas russas empregavam no combate uma tática muito singular. Começavam apresentando uma resistência obstinada, mas quando encontravam uma ocasião propícia, dispersavam-se ou retraíam. Durante os primeiros dias tivemos a impressão de que ainda não tínhamos enfrentado o verdadeiro exército russo. As forças inimigas só aproveitavam algumas ocasiões para contra-atacar. Em Gorodets, visitei uma pequena estação elétrica que estava abandonada. Nunca tinha visto até aquele momento um trabalho de desmontagem tão perfeito. Não ficara nada, absolutamente nada, ainda que encontrássemos material disseminado pelas imediações da estação. A ordem de evacuação e de desmontagem fora cumprida e executada ao pé da letra num tempo rapidíssimo. Passamos pela zona pantanosa de Pripyat, que nos pareceu absolutamente intransitável, contudo os russos consideravam-lhe um terreno apropriado para o movimento de suas tropas. Ao norte da estrada principal havia uma contínua fileira de colinas, e as planícies eram terras cultivadas que pertenciam aos diversos kolchozes, disseminados por toda a região na qual abundavam os bosques. Todas as aparências demonstravam que destes os russos não cuidavam. Várias clareiras foram abertas para obtenção de lenha e o restante das árvores estavam descuidadas. Ninguém se preocupara em cortá-las corretamente. As estradas principais eram razoáveis, mas as vicinais eram simples caminhos onde se observavam rastros de viaturas numa só direção. Estes caminhos tinham uma largura de 10 a 15 metros. Os rastros das viaturas facilitaram o nosso avanço. O tempo estava muito seco e, por isso, enfrentamos verdadeiras nuvens de poeira. As localidades pelas quais passávamos estavam completamente vazias. A população fugira para o leste com as tropas russas. Não se pode dizer que naqueles dias houvesse uma verdadeira frente de combate. As divisões alemãs limitavam-se a avançar para o leste com muita dificuldade. Toda vez que uma viatura sofria uma avaria, ficávamos em apuros. Sempre que fazíamos um alto, éramos atacados por grupos isolados de tropas russas, que se apressavam em retrair depois de nos terem hostilizado. Em nosso avanço, chegamos a um pequeno rio, em cujas margens se estabeleceu um forte combate. O capitão Rumor insistiu que se fizesse um minucioso reconhecimento do terreno numa fileira de colina. Formou-se uma patrulha, integrada pelo capitão Rumor, seu auxiliar, o tenente Hurek, um oficial de comunicações, 5 sargentos e eu. Dirigimos-nos a uma das colinas com o propósito de alcançar seu cume e ver dali o que se passava na margem oposta do rio. Tivemos que atravessar um terreno acidentado onde havia algumas árvores. Uma chuva de balas caiu sobre nós. Apesar de termos visto que oferecíamos um bom alvo, continuamos avançando com toda a sorte de precauções. As metralhadoras inimigas não paravam de atirar e algumas granadas explodiram perto de nós. Realmente, nos encontrávamos em precária situação. Tudo o que pudemos fazer foi nos atirarmos ao solo, aproveitando os declives do terreno para nos abrigar. Não era agradável sentir-se como um coelho quando o caçam. Toda vez que levantava a cabeça, via a sola das botas do companheiro que estava deitado diante de mim. Em seguida, voltava a afundar a cabeça no terreno porque via uma nova saraivada de balas. Tentamos avançar devagar, cautelosamente, arrastando-nos pelo chão. Isto nos custou um grande esforço, pois o fogo inimigo acompanhava todos os nossos movimentos. De repente, ouvi um grito às minhas costas. Voltei a cabeça e vi que um dos sargentos que rastejava atrás de mim tinha sido ferido no ombro. O homem que ia a seguir agarrou-o pelos quadris e levou-o a um lugar abrigado. Uma chuva de granadas lançada pelos nossos passou por cima de nós e foi explodir em pontos chaves do inimigo. Tivemos sorte, pois o terreno não era difícil para a progressão. Caso contrário, o avanço teria sido dificílimo. Um dos nossos homens, que avançava na frente, lançou um gemido, logo voltou a cabeça e gritou: "Está morto! Já não podemos fazer nada por ele!" O fogo tornou-se tão intenso que nos impediu qualquer movimento. Os minutos nos parecem séculos. De repente, lembrei com estranheza que tinha um tablete de chocolate num dos bolsos da calça. Fiquei em dúvida se o comi ou não. Decidi que seria melhor não fazê-lo. Que pensamentos mais esquisitos se apoderam de nossa mente em tais momentos. Estava deitado no chão, com as pernas e braços estendidos. Ao fim de algum tempo,
que me pareceu uma eternidade, o capitão, que se encontrava ao meu lado, disse: "Devemos prosseguir, Otto. Se não o fizermos, seremos apanhados." Em consequência, continuamos o avanço rastejando. O homem que estava à minha frente foi ferido. Voltou a cabeça e me olhou. Fiz um grande esforço para chegar junto dele. Consegui meu propósito e pudemos colocá-lo a salvo, ao abrigo de uma árvore. Vi que sua camisa estava encharcada de sangue e que uma bala tinha perfurado seu peito. Pus uma atadura sobre o ferimento e aquilo foi tudo. Não podia fazer mais nada. Ouvimos um forte tiroteio vindo da nossa margem do rio. Isto foi a causa para não continuarem atirando contra nós com tanta fúria. Naturalmente, nos apressamos em aproveitar tal situação. Eu e mais 3 companheiros, apanhando os feridos, corremos colina acima, e como não podíamos levá-los com cuidado, gritavam de dor. Chegamos a uma casa e nos abrigamos nela, colocando o ferido sobre o solo e ao amparo de suas paredes. Agradeceu-nos com um sorriso. Um dos nossos ficou junto a ele para atendê-lo. Fizemos um buraco no teto de palha da casa e nele instalamos um telêmetro. Pudemos verificar que acertamos em cheio, pois dali podíamos observar as posições inimigas. Fizemos uns croquis do terreno e assinalamos as linhas inimigas. Enviamos os lados necessários ao tiro das baterias, que não demoraram em abrir fogo. A frente russa tinha sido desarticulada e apenas alguns focos isolados ofereciam resistência. Nossa vanguarda conseguira aproximar-se de Berezina. Um pequeno rio apenas nos separava do próximo objetivo. Foi então que nos encontramos em uma situação difícil. O batalhão de infantaria, apoiado por uma bateria, teve que enfrentar uma forte resistência inimiga alguns quilômetros atrás, num cruzamento de estradas, onde estava o Estado-Maior da divisão. O pequeno reboque que servia de alojamento ao comandante da divisão, o Papai Hauser, como o chamávamos, estava na orla do bosque, onde se encontrava o Estado-Maior do Regimento de Artilharia. Dirigi-me para lá, junto com o Coronel Hansen, que não fazia outra coisa a não ser dizer: "Já são 13 horas e eu estou com o estômago vazio. Creio que já é hora de comer alguma coisa quente." Lembro-me de ter respondido: "Vou curar o seu mal." Em seguida peguei na minha viatura 2 ovos e um pedaço de toicinho. Acendi um pequeno fogo e não tardou muito, saboreamos um pequeno lanche. Quando terminamos o pequeno lanche, Hansen levantou-se e dirigiu-se para o reboque. Precisamente naquele momento, explodiram várias granadas perto do lugar onde estávamos. Senti o sangue gelado e temi pela vida do coronel, que me confessou mais tarde ter levado um grande susto. O general Hauser pediu ao coronel Hansen que se reunisse com ele para uma breve conferência. Disse então que avançáramos demais e que não tínhamos segurança suficiente para prosseguir, já que ignorávamos se a zona onde nos encontrávamos ainda estava em poder do inimigo. Nossas baterias não podiam atingir a distância de 120 quilômetros, por isso era necessário que aguardássemos o avanço do grosso da artilharia. Ofereci-me como voluntário para retornar ao lugar onde estava instalada a nossa artilharia. Deram-me uma viatura e 5 homens. Uma metralhadora e 5 submetralhadoras constituíam nosso armamento. Tinha marcado sobre a carta o itinerário que tínhamos percorrido, por isso sabia onde encontrar a unidade. Contudo, descobri que a carta não estava correta, consequentemente fui obrigado a orientar-me pela intuição. Não é agradável viajar com apenas alguns homens por um território ocupado pelo inimigo. Na condição de oficial, não me devia deixar transparecer a insegurança que sentia. Nosso itinerário passava por vários bosques. Mais de uma vez, nossa viatura ficou atolada. Ouvimos muitos barulhos suspeitos e, em mais de uma ocasião, meus soldados atiravam por simples precaução. Enquanto o motorista aumentava a velocidade, quando chegamos a uma aldeia situada na metade do caminho, lembrei que, ao avançar, tínhamos passado exatamente ali. Um estranho pressentimento fez com que eu não continuasse pelo mesmo caminho. Por esta razão, dobrei à esquerda e apressei a marcha, embora não conseguíssemos avançar mais de 20 km numa hora. Um obstáculo imprevisto, um montão de areia, deteve a nossa marcha. Isso nos obrigou a fazer um alto de quarto de hora. Mas como já éramos veteranos em tão difíceis situações, construímos um pequeno caminho suplementar com galhos e alguns troncos, e assim pudemos contornar o obstáculo facilmente. Não paramos para comer. Não ignorávamos que nossa missão era importante, que era perigoso determos-nos naquelas paragens. Encontramos nossa unidade
depois de 7 horas de marcha, quando já tinha escurecido. Rapidamente, transmiti ao capitão Rumor a ordem para avançar. O tenente Vurak colocou-me a par da situação. Disse-me que a estrada principal voltara a ser ocupada pelos russos. Com essa notícia, fiquei satisfeito por ter passado pela outra no caminho de regresso. Tivéramos uma grande sorte em não passar à direita do povoado que deixáramos para trás. O avanço da unidade foi muito lento. Como era noite, não foi fácil orientar-nos. Eu ia à testa da coluna e não deixava de pensar: a estrada certa era a direita ou a da esquerda. Só fizemos pequenos altos para reabastecer as viaturas. Fomos inclusive obrigados a combater em determinados pontos para podermos prosseguir. Algumas viaturas ficaram atoladas e tivemos que fazer com que avançassem à força. Chegamos a nosso destino ao meio-dia. Seguinte, ali nos inteiramos de que não nos esperavam tão cedo. Fomos recebidos com grande alegria. O coronel Hansen elogiou-me e disse que faria a proposta para que eu fosse condecorado com a Cruz de Ferro. Atravessamos a Berezina ao sul de Bosnik. Esta operação durou 3 dias, porque o inimigo nos deu muito o que fazer. Os russos conseguiram reunir forças e se defendiam como leões. Decorridos 15 dias do início desta ofensiva, aprendéramos a nos abrigar utilizando o terreno. Em poucas ocasiões, podíamos instalar nossos postos de comando normalmente, já que éramos obrigados a fazer grandes buracos para instalá-los. Assim, podíamos dormir mais sossegados. Nossa situação era incômoda, porque a artilharia russa demonstrara ter boa pontaria. Nossas posições na margem direita tinham cotas mais elevadas do que a dos inimigos. Nosso comandante, Johann Rumor, mandou fazer uma trincheira de 1,5 metro de profundidade ao longo da colina. Não era fácil da retaguarda chegar a ela. As comunicações estavam batidas pelo fogo inimigo. Os encarregados de reparar os danos causados pelo fogo dos russos levavam uma vida infernal, pois não tinham outra coisa a fazer a não ser abrigar-se constantemente para evitar que fossem atingidos pelo fogo. Quando os cabos que reparavam não tinham sido danificados pelas artilharias soviéticas, eram por alguma de nossas viaturas. Dentre esses soldados, houve muitos mortos e feridos. Trincheiras mais profundas camuflavam os telêmetros e os equipamentos de rádio, assim como os telefones de campanha. O coronel viu claramente, através de um telêmetro, um prolongado zigue-zague das trincheiras inimigas na outra margem. Vimos apenas um ou outro soldado russo, uma vez que estavam perfeitamente cobertos e quase não se moviam. O que não quer dizer que não existisse um grande número deles em cada bosque e em cada colina. Tomamos a decisão de atirar com todas as peças ao mesmo instante em que notássemos o movimento de tropas nas trincheiras inimigas. Aproveitamos uma pausa para acender um cigarro e beber um trago de nossos cantis. Tomamos também um pouco de mukfuk, o desagradável café que já conhecíamos de nosso tempo de aquartelamento, mas naquele momento achámo-lo delicioso. Rumor estava tão cansado que mal podia segurar o cigarro, por isso decidiu dormir algumas horas. Vurak fez o mesmo. Pediram-me que o despertasse em caso de alguma novidade. Dormiram ao fechar os olhos, apesar da postura incômoda que foram obrigados a tomar. Não parei de observar através do telêmetro, que estava muito bem camuflado com folhagens. Podia ver uma parte de nossas posições e constatei que estavam tranquilas. De vez em quando o inimigo atirava algumas granadas contra as nossas linhas, mas em termos gerais, a situação era relativamente tranquila. Instintivamente, observei algo que se movia nos bosques à nossa frente. 2 caminhões apareceram e desapareceram ante aos meus olhos, e muitos outros os seguiram envoltos em nuvens de poeira. Cheguei a contar 15, 20, 40 deles, que foram seguidos por muito mais. Ordenei que pusessem contato pelo rádio com nossas 3 baterias. Feito o contato, preparar para fazer fogo sobre o ponto W, 18 graus. Responderam-me: estamos prontos. Despertei o comandante e informei-o da novidade. Lembro perfeitamente a sua resposta. 6 tiros, Otto. Dê a ordem. Em seguida voltou a fechar os olhos. Apressei-me em emitir a ordem e logo ouvi um cimbiro, assim como as explosões na outra margem do rio. Nosso tiro foi perfeito e não necessitou de qualquer correção. Tudo passou no intervalo de poucos minutos. Vimos vários soldados russos que se precipitaram em sair do bosque. Vimos também que vários pontos das posições inimigas estavam envoltos em chamas.
escutamos as explosões de grande número de paióis. Seguimos avançando pelas margens do Dnieper. Uma inesperada chuva que durou várias horas deu ideia do que nos esperava. Tivemos que nos defrontar com verdadeiras montanhas de barro e lodo, que foram nossos maiores obstáculos. Os primeiros veículos fizeram valas tão profundas no terreno que se atolavam nelas os que se seguiam. Nesse aspecto, todas as preocupações foram inúteis. Cortamos vários troncos de árvore e abrimos os terrenos com eles. Apesar de tudo, só conseguimos avançar lentamente. Tivemos um sem fim de avarias e panes. Os caminhões tiveram várias molas quebradas. Tínhamos esgotado todas as peças de reposição e não sabíamos onde encontrar novas. Abandonamos muitas viaturas nas margens da estrada. Desmontamos-nos tudo, aquilo que considerávamos de utilidade, e deixamos o restante. Milhares de carcaças de viaturas puderam ser vistas nas estradas russas. Mantivemos um breve combate ao sul de Pskov. Quando conseguimos passar o Dnieper, percebemos que a estrada principal estava completamente intransitável. Por esta razão, o grosso da divisão atravessou o rio um pouco mais ao norte sobre uma ponte construída às pressas. Foi naquele momento que recebemos a terrível notícia de que a companhia de pontoneiros que tinha ficado ao sul após construir a referida ponte fora atacada em plena noite por tropas russas. Só puderam salvar-se 2 soldados que escaparam da tremenda carnificina, e foram eles precisamente que nos informaram o que havia acontecido. O aspecto que oferecia o local de batalha era dantesco. Chegamos à conclusão que seríamos obrigados a lutar encarnicidamente na frente leste. Passamos por Sukhari e chegamos a Tizletnikov, sem enfrentar muita resistência por parte do inimigo. Era a primeira cidade russa depois de Brest-Litovsk. Disse cidade, apesar de mal podemos considerá-la como tal. Contava apenas com alguns prédios e alvenaria no centro, o resto eram construções de madeiras, típicas construções que podiam ser vistas em toda a Rússia. A maior parte das ruas estava calçada, com grandes paralelepípedos, que nos fazia recordar das ruas de nossas cidades medievais. Causou-me uma espécie de vergonha ao ver numerosos microfones colocados a cada 200 metros, passando a sensação de que éramos escutados. Os alto-falantes, muito antigos, certamente estavam dentro das casas e tinham conexão com os dos edifícios públicos da cidade. Até que chegássemos nas proximidades de Moscou, não encontrei um só aparelho de rádio particular em toda a Rússia. Fonte: Bibliex, Audaciosas Ações de Otto Skorzeny, uma autobiografia. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais e nos acompanhar. A toda semana estaremos lançando diversos relatos e artigos em nossos podcasts. Até a próxima!